Ezequias 39. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo o que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve no seu palácio ou em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Perguntou o profeta: o que foi que viram em teu palácio? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa. Coisa alguma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Certamente virão dias em que tudo o que houver em teu palácio e tudo o que entesouraram os teus antepassados até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus, que foi lida. Que nesse momento o Senhor venha falar conosco, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que nós aprendamos de ti, que nós tenhamos mais de ti. Que o teu Espírito Santo possa falar através da tua palavra com cada um de nós. Senhor, que nada e ninguém impeça o teu agir e o teu efetuar, mas que nós possamos, Senhor, ser ministrados pela tua palavra, ser ministrados pelo teu poder. Por isso, Senhor Jesus, fala conosco, o que nós precisamos e nós necessitamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e hoje eu quero falar mais uma vez sobre Ezequias. A gente já conhece um pouco a história. Ele começa a reinar aos 25 anos de idade. Ele reina durante 29 anos sobre Judá. E Ezequias foi um rei que, mesmo novo, mesmo iniciando muito novo, ele procurou agradar a Deus. Você vai ver essa confirmação lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. E um episódio, amados, bem conhecido da história de Ezequias foi a vitória dele sobre a Síria, ou poderíamos dizer assim, a vitória do Senhor sobre a Síria, porque ele não precisou guerrear, ele não precisou levantar uma espada, ele não precisou erguer um exército para lutar, porque o Senhor ele envia o anjo dele ao arraial inimigo, ao arraial dos assírios, e nessa mesma noite, naquela noite o Senhor manda o anjo dele e morrem 185 mil homens. Então, nitidamente, né, ali ele não precisou lutar, ele não precisou erguer flechas, preparar os arqueiros, nada, né? Isso você vai ter a confirmação se você voltar aí, né, um capítulo, no capítulo 37, a partir do versículo 33 de Isaías, você também vai ter a confirmação dessa história para você ler. Logo após, amados, esse grande livramento do Senhor, Ezequias, ele é acometido de uma doença, e você também vai ler no capítulo 38, vai falar um pouquinho sobre a doença de Ezequias, e ali vai falar também, além da sua doença, vai falar sobre a cura dele. E amados, por fim, a gente chega ao episódio que nós acabamos de ler, que é a visita dos representantes do rei de Babilônia, né? E eles trazem ali cartas e trazem um presente para o rei Ezequias. Irmãos, você já percebeu como muitas vezes, eu e você, como muitas vezes nós agimos precipitadamente, sem pensarmos? Quantas vezes a gente age precipitadamente? Às vezes algumas pessoas movidas de um sentimentalismo momentâneo, elas vão tomando decisões sem pensar. Elas agem sem pensar, elas não consultam ninguém, não falam com ninguém, tomam decisões. E
às vezes são decisões relacionadas à família, decisões relacionadas aos negócios, aos estudos, à vida cristã, enfim, as mais diversas decisões. E muitas vezes quando a gente toma essas decisões, lá na frente, a gente vai ver que não foi a melhor tomada de decisão. E muitas vezes isso pode custar muito caro. Muitas vezes uma decisão, uma tomada de decisão impensada, ela pode trazer um custo muito sério para nós mais à frente. E a gente vê que a atitude aqui do rei Ezequias é uma atitude precipitada. É uma atitude impensada, um rei que o tempo inteiro ele procura consultar a Deus, um rei que procura andar de acordo com a vontade do Senhor, mas nesse momento agora, nesse episódio, ele age precipitadamente. Ele não consulta ninguém, ele não fala com ninguém, ele não fala com Isaías, não fala com o profeta. E ele toma uma atitude agora impensada, mostrando todos os teus tesouros para o rei de Babilônia. Então o que a gente pode ver nesse texto é um rei, um homem, precipitando-se numa atitude aparentemente inofensiva. Se analisarmos, né, se a gente lê o texto de uma forma simples, numa leitura simples, parece uma atitude inofensiva. Ele simplesmente ele está mostrando o seu palácio, e isso não vai afetar ele, não vai afetar os seus familiares, e muito menos vai afetar o seu reino. Mas a atitude, a gente vê que ela não foi uma atitude tão inofensiva assim, porque ela também não foi uma atitude aprovada pelo Senhor. Tanto é que o profeta Isaías, ele vai ali conversar com o rei. E aí, amados, vem a pergunta, né? Em que Ezequias, um homem acostumado a vencer, ele errou? O que aconteceu? O que fez ele ter tal atitude? Então hoje eu quero bem sucintamente trazer 3 tópicos para a gente aprender nessa noite, a gente meditar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no versículo de número 1, que vai ser a nossa base aqui. Diz assim: neste tempo Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha convalescido. Então, o primeiro ponto que a gente vê desse texto é o quê? É a visita e os agrados do inimigo ao rei Ezequias. As notícias, amados, sobre a melhora de Ezequias, elas chegam até Babilônia. O rei babilônico, então, ele faz o quê? Ele manda os seus mensageiros, envia cartas, e ele traz um presente para o rei Ezequias. Um rei que acabara de ter experiências pessoais, experiências sobrenaturais tremendas com Deus. Então, a sua fama começa a correr ali. Por quê? A gente já acabou de falar isso, ele vencera sem lutar um exército de 185 mil homens. Então ele não luta, ele não faz nada. E ele ainda por cima, ele é acometido de uma doença, mas ele fora curado por Deus de uma doença mortal, que aquilo iria acabar com ele, aquilo iria destruir a vida dele. E Ezequias então, ele passa a ser conhecido por sua fé, por sua confiança no Senhor. Mas aqui, nesse episódio, a gente vai ver que ele pisa na bola. Então eu vejo 3 momentos que ele vai pisar na bola aqui nesse episódio. O primeiro momento é que é o seguinte, amados: a visita do rei, né, a visita dos mensageiros, aliás, devia ao menos ligar um sinal de alerta para ele. Então, ele nunca teve contato com ninguém de Babilônia. Então, de repente, do nada, surge presente, surge cartas, surge mensageiro. Isso ao menos deveria ter ligado para ele um sinal de alerta. A começar pelo nome do rei, né? Merodach-Baladã, que em assírio significa Marduk deu um filho. E quem era Marduk? Marduk era o deus principal de Babilônia. E só por esse detalhe, Ezequias já conhecendo, Ezequias que foi aquele que procurou restaurar muitas coisas ali que estavam perdidas, né? Tirou o sacrifício, né, aos deuses pagãos. Só por esse detalhe já era suficiente para que Ezequias ele não mantivesse ali uma relação de amizade ou uma comunhão ao ponto de abrir as portas do seu palácio, a porta da sua casa para os mensageiros. Então aquilo já deveria ter ligado, um sinal de alerta. Aquela visita não era conveniente e merecia então o quê? Um alerta. Então,
primeiro ponto, amados, que Deus está falando com a gente, cuidado. Né? Se eu fosse colocar um tema na pregação hoje, eu falaria cuidado ao abrir a porta. Cuidado. Porque muitas vezes vão chegar visitas que você não espera e você tem que ligar um sinal de alerta. Às vezes você acha, não tem nenhum problema. Mas já começar por essa visita do rei, dos mensageiros do rei, já deveria ter ligado o sinal de alerta. Poxa, quem que são eles? O que eles pensam? Que eles vão fazer aqui? Aí um segundo momento, a gente vê que primeiro, só pelo nome do rei, por entender a cultura, tentar entender a cultura daquela época, a adoração a um Deus pagão, que não era o Deus verdadeiro, que não era o Deus vivo, já deveria se ligar o sinal de alerta. Aí o segundo ponto é que a visita, ela vem acompanhada de agrados do inimigo. Então não chegou, não foi uma visita do tipo assim, eu cheguei aqui, tudo bem, como é que vai? Deixa eu me apresentar. Não é uma visita assim. Ele manda cartas, ele manda um presente. Embora a palavra do Senhor não especifique o tipo de presente, com certeza, amados, seria uma demonstração de boa vontade do rei da Babilônia. Porque, para pensar, a palavra presente, até se a gente falar presente, não necessariamente significa que ele recebeu apenas um conteúdo, fosse apenas um conteúdo. Mas aquilo que ele recebeu foi suficiente para encher o coração dele. Aquilo que ele recebeu de presente foi, assim, suficiente para tocar o coração de Ezequias de uma forma que ele ficou tão contente, tão feliz, e ao mesmo tempo orgulhoso, que ele baixa a guarda, e ele não vigia. E o que ele faz? Ele abre então as portas da sua casa ao inimigo visitante. Então, um outro problema que às vezes a gente tem, às vezes a gente recebe um agrado, a gente recebe um elogio, a gente recebe alguma coisa de alguém, e a gente começa a ficar tão feliz que a gente baixa a guarda. Porque a gente acha que não tem problema, eu estou recebendo um presente, olha, a pessoa está vindo aqui me elogiar, olha, a pessoa está fazendo isso, ela está fazendo aquilo outro, e o que acontece? O rei agora ele baixa a guarda, porque a visita veio acompanhada, né, de presente. Isso a gente pode relembrar um pouco a história, quando o Senhor ele fala para Jacó, para voltar para a sua terra. E aí Jacó, quando ele vai encontrar o seu irmão, o que ele vai fazendo? Ele separa, né, a sua caravana, seus filhos em partes, e vai entregando presentes, para até o momento que ele chegar diante de Esaú, o coração do homem já está amansado, porque eu começo tanto a mostrar o quanto ele é bom, o quanto eu gosto da pessoa, o quanto ela é querida por mim, que a pessoa talvez ela já vai começando a baixar, nossa, olha como ela me deu tantas coisas, como ela reconhece, não, realmente Jacó, eu acho que ele, caiu a ficha dele que ele errou comigo, ele está totalmente errado, não é verdade, não vou matar meu irmão, não. Então, ao momento que quando eles se encontram, eles se abraçam. Então você vê que quando você vai entregando um presente, você vai apaziguando, né? Então aqui, o rei de Babilônia, ele está agindo da mesma forma, bem parecido, ele começa ali, manda cartas, né? Deve estar ali amaciando o ego de Ezequias, falando, olha que maravilha, né? Vou mandar um presente legal para você. E aí Ezequias, ele fica então agora tão feliz, ele fica orgulhoso, e agora ele não vai vigiar mais, ele não vigia, ele não presta atenção, e aí, agora ele abre as portas da casa ao inimigo. Um terceiro momento também eu vejo ainda nesse versículo. O rei, ele deveria ponderar as reais intenções do inimigo. Ele deveria pensar, poxa, peraí, o que Merodach e Baladã, ele pretendia ao visitar e presentear o rei Ezequias? Vamos parar para pensar, qual que era o interesse dele? O cara chega do nada, qual que é o interesse dele? A princípio, a gente pode olhar de uma forma bem simples, né? Ele veio presentear um amigo, né, que ficou doente, e agora eu quero abençoá-lo, né? Agora eu quero, poxa, ele se restabeleceu, então eu quero abençoar ele, eu quero mostrar que eu fiquei feliz porque ele está melhor, eu quero mostrar que eu me alegrei com a situação dele, ainda mais pelas situações que ele já vivenciou. Então eu quero mandar presente, eu quero mostrar alguma coisa diferente para ele. Amados, a gente até pode pensar por esse lado, mas aparentemente está errado.
Não é esse o objetivo. Essa amizade, esse presente, essas cartas, elas não estavam baseadas em laço de sinceridade. Mas por trás de tudo isso, havia um interesse político, havia um interesse maior de alguém sagaz, de alguém inteligente. Merodach-Baladã, irmãos, ele sabia que tempos antes, Ezequias ele tinha se rebelado contra o pagamento de tributos a Senaqueribe, que era o rei da Assíria. E esse ato de Ezequias, mais tarde, é o que resultou o cerco de Jerusalém. Por isso que o Senhor foi, interviu, né, e Ezequias não precisou fazer nada. O Senhor resolveu o problema, porque, né, o rei da Síria falou tanto contra o Senhor, que o Senhor foi lá e ele mesmo colocou a mão dele. E aí, amados, essa atitude de Ezequias encoraja esse rei de Babilônia a também se rebelar contra o rei da Síria. E aí ele se autoproclama o imperador de Babilônia. Então, e Babilônia naquele momento ainda estava subjugado sobre os efeitos da Síria. Então ele estava ali, né? A Síria dominava eles. Contudo, ele não queria, esse rei de Babilônia, ele não queria enfrentar sozinho, se levantar sozinho contra a Síria. Então, poxa, vou lembrar de Ezequias. Ezequias também, né, ele se rebelou, ele teve uma enfermidade mortal. Poxa, deixa eu fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Ele vai arquitetar um plano, né? Ele vai pensar, poxa, vou unir forças. Eu fico imaginando aqui, não está na Bíblia escrito isso, mas eu fico imaginando, não, vou juntar forças com ele, e ele vai ser útil aos meus propósitos de destituir o império ali assírio, vou destruir a Síria. Ele vai acabar me ajudando, então eu vou ali, né? A Síria é uma potência, a gente não vai conseguir sozinho, então, quer saber, eu vou fazer uma aliança, vou fazer, né, alguma coisa para que a gente possa se unir. E Ezequias, amados, ele erra porque ele não se atenta à palavra de Deus. Deus sempre advertiu o povo para não se misturar, né, para não fazer aliança com outros povos que não serviam a Deus. Porque Deus sabia que se o povo se juntasse, eles se contaminariam, amados, com a idolatria. E a palavra do Senhor, ela também nos adverte isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, que vai dizer um pouquinho sobre isso. Eu quero que você leia comigo. E diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, o que isso está querendo dizer? A gente não pode abrir as portas da nossa casa para visitações do inimigo. A gente não pode permitir as visitações babilônicas entrarem dentro da nossa casa. E elas cada vez se tornam mais frequentes e mais sutis. E Deus está falando comigo e com você hoje. A gente precisa aprender a blindar a nossa vida, aprender a blindar o nosso lar, aprender a blindar a nossa família da visitação do inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Na quinta-feira achei muito interessante a pregação da pastora Fátima, quando ela fala até acerca da TV. Logicamente ela não falou assim, é para todos, não, é para mim. Mas quando eu conhecia o Senhor, né, pastora? Ela falou assim, eu não vejo TV, não vejo. Gosto de ver ali a novela do Gênesis lá que vai falar, mas eu não vejo. Porque, amados, é algo que o Senhor mostra. E você fala, poxa, isso aqui pode ter o poder de me afastar de uma comunhão maior com o Senhor. E eu fui chamado a ter comunhão com o Senhor. Então achei muito interessante isso. É uma experiência que todos nós temos que ter. Não estou dizendo agora que você tem que fazer como ela, mas a gente precisa entender que nada pode roubar a nossa comunhão com o Senhor. Mas nós precisamos a cada dia buscarmos a santidade, buscarmos estar mais próximos do Senhor, porque foi para isso que nós somos criados, para o louvor, para a glória dEle, para a exaltação dEle. Mas o inimigo vai fazer o que? Ele vai trazer presentes, porque o objetivo dele é sim roubar.
O objetivo dele é sim matar, o objetivo dele sim é destruir. A desestabilização da família hoje, amados, passa por esse tipo de estrago, pelas visitas de Babilônia dentro da nossa casa, pelas visitas que ela tem produzido dentro dos nossos lares. Quantas famílias, amados, quantas famílias têm escancarado, né? Não é só aberto, não, tem escancarado a porta para a Babilônia, tem escancarado as suas portas para o inimigo entrar. Quantas famílias? Você pode até estar dizendo para dentro de você, né? Respondendo, não, eu não tenho feito isso não, eu não faço isso não, pastor. Será que você realmente não faz isso? Porque hoje, amados, constantemente a gente recebe visitas ímpias, constantemente. Agora não estou falando apenas no aspecto humano, de pessoas que vão visitar a tua casa, eu não estou dizendo disso, mas você vê através das mídias, cada dia, vai entrando. As visitas ímpias vão entrando através do rádio, vai entrando através da TV, vai entrando através da internet. E qual que é o objetivo? A maior parte do objetivo, em grande parte, é o quê? Nos levar para uma revolta, nos levar para uma insubordinação contra Deus. As novelas que muitos cristãos, elas não conseguem perder nenhum capítulo. Às vezes quando se bobear, vai na igreja e deixa lá gravando, dá um jeito de gravar. Novelas que propagam o espiritismo, novelas que incentivam o adultério, novelas que incentivam a prostituição, novelas que incentivam a promiscuidade, a insubordinação. E a gente está deixando isso entrar dentro da nossa casa como se fosse normal. Não, mas é apenas uma história. Mas você não entende que o inimigo está entrando sorrateiramente, sutilmente, e você vai permitindo que isso entre dentro da sua vida, você vai permitindo que isso entre dentro do teu lar. Os nossos filhos estão aprendendo a linguagem da Babilônia. Sabe por quê? Porque hoje a gente entrega a educação dos nossos filhos simplesmente às escolas, que vão criando ideologias, e a gente permite que essas ideologias entrem dentro da mente deles, eles sofram uma lavagem, quando o nosso papel como pais é ensinar e educar. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, mas a gente não tem ensinado. Sabe por quê? Porque a gente está tão ocupado com outras coisas que a gente não ensina o nosso filho. Os nossos filhos ficam lá horas e horas, com uma visitação diária da internet, e vão lá, no computador, é no celular, é na TV, é no tablet, e ficam horas e horas, e às vezes é mais fácil, às vezes para os pais que têm filhos pequenos é mais fácil, sim, é mais fácil a gente colocar um celular ali para ele, e ele vai ficar quietinho, e vai deixar a gente fazer as nossas coisas. Não estou dizendo que você não pode usar de subterfúgios para você poder fazer suas coisas, mas essa não pode ser a essência, porque você não pode fugir da educação que você tem que dar ao teu filho. Tem que ser controlado, mas a gente não controla mais, a gente deixa. Devemos ter cuidado, irmãos. O que você está deixando entrar dentro da tua casa? O inimigo, ele quer se relacionar com você. Não é só Deus que quer se relacionar com você, o inimigo também quer se relacionar com a gente. E esta, amados, é uma das maiores formas dele se relacionar. Quantas vezes a gente fala que a gente não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar Deus, não tem tempo de ler a Bíblia, mas a gente tem tempo de ler as notícias, a gente tem tempo de ler o Facebook, de ver no Instagram, a gente tem tempo de postar fotos, a gente tem tempo de fazer tantas coisas. E mais uma vez eu estou falando, não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas você não pode falar que você não tem tempo para fazer, que você não tem tempo para buscar a Deus, porque a gente arranja o tempo quando a gente quer arranjar. A gente fica horas e horas e horas e horas. Quantos ficam aí maratonando séries? Mas quantos de nós estamos maratonando a Bíblia? Quantos de nós estamos verdadeiramente com sede e com fome de aprender a palavra de Deus? Quantos de nós verdadeiramente estamos com vontade de crescer, de termos mais da presença do Senhor sobre as nossas vidas, de termos comunhão, amados? Mas sabe por que a gente vai perdendo? Porque a gente tem que escolher, ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir a Baal. Só que qual que tem sido a nossa escolha? Servir a Baal, acompanhar as coisas do mundo, porque é mais fácil. E isso vai fazendo com que você perca, você vai se afastando da comunhão com Deus. E o que é isso? É o presente que o inimigo vai trazer para você. Olha como é legal, você gosta disso daqui, não é? Olha essa série como é legal. Olha esse esporte como é legal, você gosta de carro, você gosta de futebol.
Olha como é legal, olha como é atrativo para você. E a gente vai mergulhando nisso, mergulhando e querendo mais, e vai ser atrativo, isso vai alimentando a nossa vontade. O inimigo vai dando isso, amados. E quantos de nós estamos caindo? Quantos de nós estamos permitindo que isso entre? É hora de a gente fechar verdadeiramente as portas, amados, e não aceitarmos os presentes sedutores do mundo. Porque eles vão nos seduzir, a gente tem que rejeitar. E o que o inimigo está trazendo agora para o rei Ezequias é um presente, algo que para ele vai ser, nossa, vai ser muito legal. Nossa, que legal isso, não era tudo que eu queria. Jesus lá no deserto, irmãos, ele disse não à oferta do inimigo. O inimigo sabia que Jesus agora estava ali, a sua carne estava fraca. E ele estava acostumado, né? Quando o homem está fraco, quando a carne está fraca, é a hora que eu consigo tentar. Mas Jesus, ele não cai. Jesus não aceita o presente que o inimigo oferece para ele, e devemos seguir o seu exemplo. 1 João capítulo 2, no versículo 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, amados, a gente não pode amar o mundo. Parece que o mundo é mais importante do que a presença de Deus sobre as nossas vidas. Vigiemos. Vigiemos. Que a porta da nossa casa, amados, somente seja aberta para aquele que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse tem que ser o nosso desejo. É para ele que a gente tem que abrir a porta. É para ele que a gente tem que deixar entrar todos os dias, deixar a palavra de Deus entrar dentro da tua casa, deixar a palavra de Deus entrar dentro do teu carro, deixar a palavra de Deus entrar dentro do teu trabalho, deixar a palavra de Deus entrar no transporte público, onde quer que você esteja, amados. O que o inimigo tem oferecido para você que tem sido atrativo? E você tem baixado a guarda e deixado isso entrar, porque você acha, não vai ter tanta importância, não vai ser tão pesado assim, poxa, só uma vez. Segundo ponto, versículo 2: Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo o que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve no seu palácio, em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Segundo ponto, agora a gente vai ver a empolgação de Ezequias com o inimigo. Agora ele se empolga, né? Depois que ele viu tudo que ele recebe, agora ele se empolga. E Ezequias, amados, ele fica encantado com a atitude do rei de Babilônia. Ele agrada-se até demais com as palavras, né? Deve ter tanto elogio, ele deve ter recebido. Ele se agrada com o presente que ele recebe, e ele não se atenta mais agora para as reais intenções do rei de Babilônia. Empolgado, sem refletir, sem pensar em nada, o que ele faz? Ele abaixa a guarda, e ele comete agora o grave erro de mostrar aos seus visitantes todo o seu palácio. Ele mostra as suas riquezas, ele mostra o poder bélico, os seus segredos. Como entender, amados, o que aconteceu com esse homem? Um rei que procura fazer a vontade do Senhor, mas agora quando ele recebe cartas, quando ele recebe elogios, quando ele recebe presente, ele baixa a guarda e ele mostra tudo aos visitantes. Ele faz um tour, como dizer, não, eu vou mostrar tudo para vocês. Deixa eu mostrar como é que é, como que eu consegui tudo isso. Deixa eu mostrar. Aí a gente vai perceber uma coisa, amados, ele não buscou a Deus. Ezequias aqui não buscou a Deus, porque quando ele esteve cercado pelo exército de Senaqueribe, o que ele faz? Ele busca a Deus. Quando ele é acometido por uma doença mortal, ele busca imediatamente a Deus. Mas aqui, ele se esquece completamente de Deus. Aqui ele não vai buscar a Deus. O que aconteceu? Por que ele não busca a Deus? Aí lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, vai nos ajudar com essa resposta.
Por que ele não se atenta? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no seu coração. Deus queria prová-lo, e logo de cara Ezequias é reprovado. Porque não há registro, amados, que ele tenha buscado a direção de Deus por ele clamando, ou por meio de uma oração, por meio dos profetas, por meio do sacerdote. Não há informação, não há um relato bíblico que fale que assim que ele recebe a visita, ele vai orar a Deus, ele vai buscar o profeta, tanto que o profeta vem falar com ele depois. E quantos de nós, amados, temos deixado de buscar a Deus, temos agido apenas por um impulso, apenas por um momento, por aquilo que é bonito aos nossos olhos? Ezequias, fora das vistas públicas, sem consultar os seus conselheiros espirituais, ele recebe aqueles homens com atitudes reprováveis diante de Deus, porque eles não servem a Deus, eles servem a um Deus pagão. Mas ele recebe aqueles homens e ele abre tudo, ele não para por ali, ele não para aí. Além de não buscar a Deus, ele não vai parar por aí, amados, ele vai cometer outro erro ainda. Então vamos lá, a empolgação dele faz com que ele não busque a Deus, e o segundo ponto faz com que ele agora também se ensoberbeça, ele começa a se sentir. O recebimento do presente e o sentimento, amados, de prazer que agora ele tem, por aquilo que o rei de Babilônia mandou para ele, reconhecendo a sua força, né? Eu fico imaginando, deve ter carta, fala assim: nossa, como você foi uma pessoa resistente, nossa, como que você foi alguém posicionado, um rei excelente para o povo. Isso faz com que Ezequias baixe as suas defesas, e ele agora vai fazer o que? Ele vai se envaidecer. Poxa, é verdade, eu sou um rei muito bom mesmo, é verdade. Aí o que ele vai fazer? Não, vem cá que eu vou mostrar para você tudo. Vou mostrar para vocês tudo aqui, ó, como que eu consegui tudo isso. Ele mostra tudo, amados, inclusive o seu arsenal bélico, inclusive os segredos de batalha, suas armas. Ele começa a mostrar tudo, porque agora, nossa, realmente, eu sou muito forte. Quem vai me derrotar? Ninguém. Com essa exibição, amados, Ezequias ele está tentando impressionar seus visitantes. Não, realmente, olha aqui, olha o que eu tenho. Olha como eu tenho bastante coisa. Olha aqui a minha riqueza, olha o poder da minha nação. E é interessante que o autor bíblico, ele é muito categórico em dizer que não houve nada que não fosse mostrado àqueles homens. É interessante, ele é categórico a afirmar. E é importante realçar como você percebe o pronome seu está presente no texto. Ele mostra seu poder bélico, tudo que tinha na sua casa, seus tesouros, seu não sei o que, seu ali, seu ali. A atitude de Ezequias demonstra o seu sentimento em termos de possessão. Isso aqui é meu. Isso indica agora, irmãos, que ele realmente se sentia o senhor de tudo. Um rei que era humilde até um tempo atrás, que reconhecia que tudo que ele está vindo de Deus. Deus está agindo por ele, Deus está livrando ele, Deus está dando livramento para ele. Mas agora ele se ensoberbece tanto que ele não fala de Deus. Mas é meu, é tudo meu. Olha o que tem na minha casa, olha os meus tesouros, olha o meu poder bélico, olha o meu palácio. Ele entende que agora o reino de Judá é dele. Mas ainda assim, amados, eu vejo algo pior. Ainda nesse versículo. Vamos lá, ele não busca a Deus, ele se ensoberbece, e o pior está por vir, na minha concepção. Ele não testemunhou os milagres de Deus na vida dele. Ele não testemunhou. Vamos lá, vamos voltar. O versículo 1 do capítulo 39. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha convalescido. Então está falando o quê? A visita é por causa do quê? Ele ficou doente e aí ele melhorou. Ou seja, a razão da visita foi porque estava doente e ele melhorou. Vamos lá, se você vai visitar alguém que estava doente e melhorou,
Você vai querer saber o que aconteceu, não é verdade? Poxa, como você ficou doente, o que houve, né? Você melhorou, poxa, eu quero saber sobre a cura. Você vai buscar informação. Mas parece que Ezequias, ele ficou mudo sobre a experiência dele de cura. Ele não fala, não, Deus fez isso, nossa, Deus me curou, nossa, eu orei a Deus, Deus teve misericórdia da minha. Ele não fala de Deus. Ele não fala nada, ele não enfatizou as coisas que teriam talvez aberto o coração daqueles mensageiros para o poder de Deus. Ele poderia ter falado de Deus ali, poderia ter falado dos feitos do Senhor no seu reinado, mas ele não enfatiza isso. Sabe por quê? Porque o coração dele agora está cheio de soberba. O coração dele agora é de alguém que não, realmente eu sou muito bom. Porque assim que o inimigo vai fazer, ele vai querer mostrar o quanto você é bom, para tirar a ação de Deus na sua vida, a ação do Espírito Santo na tua vida. Então ele não enfatiza, amados. Ele não mostra que existe um Deus verdadeiro, ele simplesmente se cala. Ele fica em silêncio. A operação de Deus na sua vida, a operação de Deus na sua nação, parece ter desaparecido da mente dele. Deus não fez nada, não foi por Deus. E isso, amados, só nos mostra como a bênção de Deus pode facilmente ser transformada em algo natural. Ah não, isso aconteceu, é natural, é normal acontecer isso. Não foi milagre não, na hora que a gente viu era um milagre, mas agora pensando bem, não era um milagre não, é uma coisa natural, aconteceu, tinha que acontecer, esse é o processo natural. E como as pessoas que recebem a misericórdia de Deus, elas começam a se tornar autossuficientes, de achar que agora elas são muito capazes, e não entendem que tudo o que aconteceu foi porque Deus colocou a sua mão, foi porque Deus estendeu a sua misericórdia sobre a sua vida. Mas quantas pessoas vão se tornando autossuficientes? Porque são pessoas que começam a abrir as portas da sua casa, porque o inimigo apresentou presentes, e você começa a achar que esse presente realmente é legal. Poxa, esse presente é bom. Pô, isso parece legal. Quantos de nós agimos assim, irmãos? Deus permite que isso aconteça com Ezequias, para ver se ele seria fiel ou não, se ele iria honrar o Senhor ou não. Em vez de dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, ele deixa se levar pela tentação dos elogios, a tentação das coisas, do poder, porque tudo aquilo ele considera que é dele. Isso aqui é meu. A ação que Deus realizou na sua vida deveria ser motivo para ele ser grato suficientemente, amados, ao ponto de ele ser humilde e falar assim: tudo que eu tenho vem do Senhor, tudo que eu conquistei vem do Senhor. Mas não, ele agora se torna um rei arrogante e orgulhoso, porque o inimigo apresentou um presente para mostrar para ele: olha como você é bom, olha como isso é importante para você. A sua atitude não trouxe paz e segurança para o seu reino, muito pelo contrário. Agora os embaixadores de Babilônia, eles tinham motivo de sobra para atacarem futuramente o reino de Judá, porque agora eles sabem as riquezas que tem lá, sabem o arsenal bélico que eles têm, sabem como derrotar eles. Sabe, irmãos, nós não fomos chamados para exibir nossa prosperidade. Tem cristão que confunde as coisas. Ezequias, ele quer mostrar a prosperidade dele, ele não quer mostrar o Deus que ele serve. A gente não foi chamado para mostrar prosperidade. A gente não foi chamado para mostrar o carro. Olha, foi Deus que me deu o carro, deu isso, não. A gente não foi chamado para isso, irmãos. A gente não foi chamado para mostrar as realizações materiais. Embora a gente pode reconhecer sim que tudo que nós temos são bênçãos de Deus. Mas 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vai nos mostrar para que nós somos chamados. Vós, porém, 1 Pedro 2, 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para anunciar a Ele, falar dEle, não é de nós. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E a gente esquece disso. E Ezequias, o que ele faz? Ele apresenta toda aquela prosperidade que ele tem. Se a gente fosse pegar a experiência de Ezequias como exemplo, a gente poderia declarar: poxa, eu estava morrendo,
mas Cristo me curou. Eu estava morto no pecado, mas Cristo me ressuscitou. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha história. É engraçado que a gente é muito sensível, né, às tentações durante os tempos de dificuldade. Então a gente chora, a gente clama. No momento de tristeza a gente está sujeito ali, né, ao desespero. Muitos chegam à depressão e clamam ao Senhor. Mas em tempo de vitória a gente é tentado a ficar orgulhoso e independente. E achar que tudo aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos é porque é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa capacidade, é fruto do nosso intelecto. Ei, você não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. E a gente precisa reconhecer isso. Mas quantos de nós não reconhecemos? Quantos que estão lá fora que não reconhecem isso? Não sabem ser gratos ao Senhor. E Deus está falando conosco, é tempo de nós acordarmos. É tempo de a gente despertar. Para quem você tem aberto a porta? Será que você tem aberto a porta para Deus, ou você tem aberto a porta para os prazeres deste mundo, para as coisas deste mundo? O orgulho, ele precede sempre uma grande perda. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Se deixarmos de depender de Deus, se a gente deixar de dar glória a Ele, nós somos sérios candidatos, irmãos, às tentações do inimigo. E ele vai vir. Ele vai vir com grande fúria, ele vai vir realmente para nos destruir. Mas somente aqueles que se humilham diariamente no altar do Senhor, somente esses, eles vão estar alertas, eles vão estar preparados. E quando vier a tentação do orgulho, quando vier a tentação da presunção, ele vai saber: não, tudo que eu tenho vem do Senhor, tudo que eu sou vem do Senhor. E o nosso terceiro ponto, para nós encerrarmos. Agora, depois disso, depois de apresentar tudo, ele vai receber a visita do profeta. Aí a partir do versículo 3 até o final do capítulo, o profeta ele chega diante de Ezequias. E se você parar para analisar profundamente em suas perguntas, Isaías está tentando conduzir Ezequias a uma reflexão. Não é apenas uma pergunta que parece do tipo assim, ele está impondo: peraí, o que você está fazendo? Parece que Isaías que é o rei, né, e Ezequias que é o súdito, porque ele está questionando. Mas não, o que Isaías está fazendo agora? Ele está tentando conduzir Ezequias a uma reflexão. Afinal, se ele viesse a fazer aliança, o que não está escrito, fazer aliança com aquele povo, não está escrito isso, seria o quê? Reprovável a Deus, pois ele acabara de receber uma tremenda vitória. Ele foi curado, um exército inteiro foi derrotado sem ele levantar uma espada. E a gente sabe hoje que Babilônia é o que? É inimiga de Deus. Mas naquele momento totalmente desconhecida por Ezequias. E ainda mais por não ser conhecida por ele. Por que então mostrar todos os seus segredos para alguém que você não conhece? A gente às vezes quer ser amiguinho demais. Não, olha aqui, ó, deixa eu te mostrar isso aqui. Deixa eu te mostrar mais isso aqui. A gente vai deixando entrar, o inimigo vai, né, ele vai sutilmente falando com você, e daqui a pouco você mostra tudo o que ele quer. Então ele não conhecia, não sabia quem era o rei de Babilônia, mas ainda assim, sabendo tudo aquilo que ele enfrentara, que ele vivia enfrentando, ele não se importa e ele mostra os seus segredos para alguém que ele não conhece. O cativeiro de Judá, amados, estava determinado por Deus. Ele queria revelar isso ao rei Ezequias. E na altura em que Isaías agora ele vai apresentar a sentença de Deus, a Síria ainda dominava as coisas, mas estava prestes a cair para quem? Para a Babilônia. Exatamente Babilônia. E ali, amados, não se perderia somente riquezas materiais. Isaías está explicando isso para ele. A perda também vai afetar os descendentes dele, os filhos dele, seus familiares. Vai afetar o seu trono. Mas parece que Ezequias ele não entendeu bem a palavra de Isaías. Porque, queridos, como é possível deixar se perder todo um patrimônio que você conquistou e foi adquirido com certeza com muito esforço? Como que você pode aceitar? Não, eu vou perder tudo assim. Foi anunciado o rei, uma das maiores tragédias que viria sobre o reino de Judá.
Mas ainda assim agora, ele não se coloca diante de Deus. Ele está ouvindo dizer que vai vir uma desgraça, mas ele não se vira diante de Deus. Ele não se vira para orar a Deus. Ele não clamou ao Senhor como ele clamava outrora. Ele já não se importou mais. Ao contrário do que ele costumava fazer, ele não se humilha agora diante do Senhor. Ele simplesmente escuta aquilo e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tudo aquilo que for adquirido deixaria de fazer parte do seu reinado. Os filhos dele iriam cativos para a Babilônia, e ele parece não se importar com isso. Somente porque não aconteceria no seu reinado. Ah, não vai acontecer comigo, então tá bom, o problema é dos outros. Uma atitude agora completamente egoísta, de alguém que está cauterizado pelo presente. Não, porque no meu tempo, na minha força, isso não vai acontecer. Então essa é uma palavra boa do Senhor. Porque não vai acontecer comigo, mas vai acontecer com meus filhos. Vai acontecer com a próxima geração. Ezequias se preocupou apenas com o seu tempo. E quantos de nós estamos também nos preocupando apenas com o nosso tempo? Ah, isso é problema dos meus filhos, não é problema meu. A gente não está se preocupando, a gente está olhando apenas para o nosso umbigo. E esse é o reflexo da sociedade que nós vivemos hoje. Cada um olha para o seu próprio umbigo, cada um olha para o seu próprio interesse. Se está bom para mim, eu não me importo. Talvez o rei, amados, eu fico imaginando, talvez ele até pode ter reconhecido que Judá merecia um julgamento divino. Mas a sua falta de preocupação pelo bem-estar do seu povo não demonstrou compaixão, não demonstrou preocupação de um verdadeiro rei. Isso me leva a pensar como o nosso amor tem esfriado. Será que nós temos nos preocupados com os nossos irmãos? Quantos de vocês que quando a gente abre o noticiário, escuta o noticiário ou vê uma notícia, a gente já não se incomoda com a quantidade de mortes que tem aí? A gente acha que é normal. Ah, é normal. Vai morrer, tem que morrer. Será que a gente não está fazendo como Ezequias? Não foi comigo. Não vai acontecer comigo. Aconteceu com o outro. E a gente poderia ter falado do amor de Cristo para tantas pessoas. A gente poderia ter se preocupado mais com o irmão, saído do nosso egoísmo. Mas quantos de nós nos tornamos egoístas como o rei Ezequias? Ah, o problema é com ele, não é comigo, ele que se vire. Mas eu não vou lá estender uma mão, eu não vou tomar uma atitude de eu ir lá. Não. Vamos ficar de pé nessa noite. Será que você tem se importado com o teu irmão? Será que você tem se importado com a necessidade dele, com o problema dele, com a situação que ele vive? Mais do que nunca, amados, olha o tempo que a gente está vivendo. Será que você tem se importado com teus irmãos? Saber se ele está bem? Ligado para saber se ele está bem? Se preocupado para saber se ele está bem? A experiência de Ezequias nos mostra que devemos estar sempre alertas. Pois depois de uma grande vitória, podemos ser facilmente derrotados. A gente entende isso. Depois de conquistar Jericó, o que acontece com o povo? Ah, agora vamos pegar a cidade de Ai. Não precisa mandar muita gente não, a gente vai ganhar, isso é fácil. A gente já derrotou já derrotamos Jericó, a gente vai derrotar a cidade de Ai também. Cuidado, amados. Essa história nos mostra que Deus prova corações. Mesmo depois de aprovados, a gente pode ser provado novamente.
Não acha, eu já passei por isso, não vou passar de novo. Você pode passar por isso de novo, sim. A experiência de Ezequias nos mostra que, mesmo nas mais diversas situações, o Senhor espera uma reação nossa. O Senhor espera um reconhecimento nosso. Será que você tem reconhecido que tudo que você tem vem de Deus? Isso nos mostra que em nenhum momento, sem o Senhor, a gente não consegue viver. Será que Deus é suficiente na nossa vida? Ou será que a gente está preocupado com qualquer outra coisa que nos ofereça, que pareça ser agradável aos nossos olhos? Deus está falando para você hoje: não abra a porta para qualquer um. Não abra a porta para qualquer um que chega e te traz elogios, e fala isso ou fala aquilo, ou te dá um presente. Deus está falando para você: cuidado. Cuidado. Ora, busca, clama ao Senhor primeiro. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite que a gente para refletir. Mas a gente não pode parar para refletir só esse dia, mas todos os dias da nossa vida. A gente precisa refletir, a gente precisa orar ao Senhor. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. A gente precisa se examinar, irmãos. A gente precisa refletir. Às vezes a gente age impulsivamente, mas que nesse momento você possa se analisar. Olha a tua vida. Sabe que se precisar se humilhar, se humilha. Se precisar chorar, chora na presença do Senhor Jesus. Se precisar clamar, clame ao Senhor. Deus está falando para você: esse é o tempo que Ele tem reservado para você. Esse é o tempo que Ele tem chamado a cada um de nós a realmente sermos a habitação dEle, sermos o lugar onde o Senhor escolheu habitar. Você fala: Senhor, que eu seja esse lugar, o lugar onde o Senhor vai reinar, o lugar onde o Senhor vai habitar. Que nós não sejamos como Ezequias, mas que nós em tudo busquemos ao Senhor, que em tudo a gente clame ao Senhor, porque Ele é aquele que pode fazer todas as coisas por nós. Que nós reconheçamos, se nós chegamos até aqui, se você está em pé hoje, é porque a mão do Senhor tem sido estendida sobre a tua vida, é porque Ele tem sustentado você.